Judas. Só tem um capítulo e hoje nós vamos trabalhar Judas e Apocalipse. Orem por mim durante a pregação. Eu tenho que falar de Judas e Apocalipse. Capítulo livro de Judas, versículo de número 3. Eu vou usar esse verso. A proposta é falarmos de Judas, mas a ideia também é coadunar com Apocalipse, que é um texto muito importante para nós, um convite que Deus nos faz para entrarmos na batalha dele. A batalha dele é nossa e a nossa batalha é dele. Judas 3. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, uma vez por todas foi entregue aos santos. Deixa a sua Bíblia aberta em Judas. Esse Judas não é o Iscariotes, é possivelmente o irmão de Jesus, filho de Maria com José, meio-irmão de Cristo, embora alguns reformadores achavam que fosse Tiago, filho de Alfeu, mas eu sou da linha de que é o irmão de Cristo, tanto Judas quanto Tiago, que escrevem suas epístolas gerais. Vamos orar. Pai, nós colocamos diante de Ti esta palavra, esse texto, que o Senhor nos ajude. São dias difíceis que vivemos, mas estamos convidados e intimados para uma batalha que nós vamos pelejar pela fé na vitória garantida que já temos em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, para que vejamos as maravilhas da Tua lei. No nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Muito obrigado. Judas é uma das menores cartas do Novo Testamento. O autor da carta possivelmente está em Mateus 13, 55 e também Marcos 6 e 3. Seu nome é mencionado nessas duas passagens porque ele era o irmão de Cristo, filho de Maria com José. É bom lembrar que essa mensagem está sendo gravada, ela é veiculada no YouTube e muita gente assiste a posteriori e às vezes tem dúvida. Quando Jesus nasceu, ele foi chamado em Mateus capítulo 1, o primogênito de Maria. Maria não teve relações com José até o nascimento de Cristo. Entretanto, após o nascimento, ela deu à luz a outros filhos mencionados em Mateus 13, 55 e em Marcos 6, 3. Judas está escrevendo esta carta para a igreja. Parece que o auditório a quem ele está se referindo é um auditório de natureza judaica, o que era comum naquela época. Judas vai falar de algumas passagens históricas do Velho Testamento. Por exemplo, no verso 5, ele fala do Êxodo. No verso 6, ele fala de anjos, possivelmente ligados ali a Sodoma e Gomorra. No verso 7, ele fala de Sodoma e Gomorra. No verso 11, ele fala de Caim, Balaão e Coré, a rebelião de Coré. Então, parece-nos que o auditório para quem ele escreve a carta, o destinatário final da carta, é um público judeu, de judeus convertidos a Cristo, o que era comum. Mas o propósito da carta é o que você acabou de ler no verso 3. Ele traz um alerta para a igreja, e essa igreja é a igreja contemporânea e também a igreja da época de Judas, porque a igreja ela não começou há 10 anos, nem há 100 anos. Ela nasceu na eternidade, no coração de Deus.
A noiva de Cristo foi preparada por Deus com o último Adão, lá em Apocalipse 13. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, na eternidade, muito antes de Deus criar o tempo, o espaço e a matéria de Gênesis 1, Deus já tinha pensado no Cordeiro de Deus, o último Adão. Isso desmonta por terra uma pergunta célebre. Por que que Deus criou Adão sabendo que Adão ia pecar? Deus não foi pego de surpresa. E a Bíblia chama Cristo de último Adão. Judas está escrevendo essa carta para você, para mim, para a igreja, para nós batalharmos por uma fé que nos foi entregue. Fé esta que os homens do Velho Testamento criam que um dia o descendente de Abraão viria, mas agora ele já veio. E agora estamos implantados e instaurados ali entre um prelúdio, um intervalo entre a primeira vinda, que foi a vinda do Messias, para trazer-nos uma morte expiatória, para comprar com seu sangue, sem pecado, e pagar o preço da dívida que ninguém poderia pagar. Na sua primeira vinda, ele veio para consumar no Calvário a obra da nossa redenção. Entretanto, os demônios ficaram surpresos quando avistaram o Filho de Deus. Os anjos caídos, demônios, na eternidade eram anjos normais, que se rebelaram em algum momento. Aqueles anjos conheciam o Verbo. Aqueles anjos conheciam o Cristo, o Filho da destra de Deus. Quando eles avistaram Cristo no ministério terreno, em Mateus 8, 29, eles olharam o Filho de Deus em uma carcaça, que eu chamo de carcaça, isso aqui, com muito respeito, porque eu sei que é pele e osso, mas é porque muita gente só dá ênfase à carcaça, na academia e na dieta, esquecendo que vai virar pó. Entretanto, a eternidade, a vida, não se resume a essa carcaça. E eles olham para Cristo e veem aquele corpo humano e dizem: tu és o Filho de Deus, o que é que tu viestes fazer aqui? Vieste atormentar-nos antes do tempo? Guarda a palavra tempo. Os demônios ficaram encucados porque eles observaram que ali estava o Filho de Deus e eles entenderam algo que era muito prático de entender, porque eles sabiam que a terra foi arrendada aos homens por um período de tempo. O texto que nós abrimos o culto hoje à noite é fundamental para entendermos isso, porque Apocalipse 12 não está profetizado para acontecer, ele já aconteceu e está acontecendo. Apocalipse 12, Satanás olha para o relógio e diz: pouco tempo me resta. Porque ele se depara com uma cena muito tremenda. Na vinda de Cristo, o capítulo 12, do 1 ao 6, ele viu uma mulher grávida que estava para dar à luz um filho. E essa mulher não é Maria. Essa mulher é o povo de Deus, Israel, que veio no Velho Testamento, porque o povo de Deus hoje também é a igreja, que é judeus e gentios, mas o povo de aliança do Velho era Israel. E essa mulher grávida dar à luz a um filho, ou seja, Paulo diz em Romanos 9, que de Israel veio e vieram os profetas, os pactos, as alianças, a lei, o livro e o descendente que é Cristo. Esse filho nasceu, e se você for comigo para o capítulo 12 de Apocalipse, que nós lemos hoje de manhã, vamos ler? Ela estava grávida, no verso 2, um outro sinal no céu, um dragão grande e vermelho. Por isso não é bom termos dragão. É um símbolo do maligno. E nós sabemos que tem até países com símbolo de dragão. É bom pensar nisso. Viu-se também outro sinal no céu, um dragão grande, vermelho, 7 cabeças, 10 chifres, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. O
que é a terça parte das estrelas? Esse dragão, em algum momento na eternidade, ele se rebela contra Deus e ele arrebanha um terço dos anjos. Esses anjos chamados de estrelas, as estrelas, você pode ler no livro de Jó, quando Deus pergunta para Jó, diante dos problemas dele, ele diz: aonde tu estavas, Jó, quando eu criei as estrelas e elas cantavam para mim? Estrela não canta, mas como é um livro poético, é alegórico. O livro de Jó é um livro poético. Então lá ele está falando de uma metáfora de que as estrelas são os anjos. E Apocalipse 12 nos diz que a serpente arrasta uma terça parte. Mas veja a preocupação da serpente. A serpente está ao longe, olhando para uma mulher grávida que vai dar à luz um filho. E a preocupação do dragão é que esse filho vai reger as nações da terra com vara de ferro. A preocupação do dragão não é tanto com a mulher. A preocupação do dragão é olhar para aquele povo, para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Samuel, para Davi, para os profetas que apontavam para um descendente, e ele sabe que quando o descendente vier, ele vai reinar com vara de ferro todas as nações da terra. A fúria de Satanás é não entender os mistérios dos tesouros escondidos que estão em Cristo. Mas ele observa a mulher dando à luz. E ele diz no verso de número 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações. Verso de número 4, o dragão se deteve em frente da mulher. Todo o Velho Testamento e até os dias de hoje, o inferno investe contra Israel e agora investe há 2000 anos contra a igreja. Está ressuscitando novamente depois de 74 anos do Holocausto. Uma nova tentativa de matar o povo judeu. E nós no Brasil já estamos sendo perseguidos só pelo fato de sermos cristãos. Isso mostra a fúria de Satanás. Aqui ainda é a primeira vinda. Mas aqui nesse capítulo, você precisa lembrar, e aqui eu preciso dar essa observação, porque aqui tem um auditório eclético de pessoas que vieram de outras igrejas. E existe uma matriz teológica, escatológica, totalmente deturpada na cabeça de muitos evangélicos no Brasil. Nós temos, às vezes, umas doutrinas enganosas e erradas, porque ao longo de 19 séculos, a igreja sempre pensou que arrebatamento, à luz da Bíblia, não é separado da segunda vinda. Faz parte do momento da vinda de Cristo gloriosa. E a igreja olhou para esse livro durante 2000 anos, com 3 tipos de interpretação. A primeira interpretação do Apocalipse é uma interpretação chamada preterista. Preterista de pretérito. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Pretérito é passado. Eles olharam para o Apocalipse e disseram que tudo que estava nesse livro era pertinente ao passado, o que não é verdade. Já aconteceu. Não é verdade. Outra corrente surgiu chamada a corrente futurista. Tudo que está em Apocalipse remete-se para o futuro da última geração antes da vinda de Cristo. Ou seja, se Jesus vai voltar daqui a 10 anos, então tudo que está em Apocalipse vai acontecer só no século 21, o que não é verdade. E a terceira interpretação, que é a mais coerente, que foi a que os reformadores criam, Santo Agostinho, que viveu no 4º século, também cria, é a corrente histórica. E aí fica mais fácil entender, porque o capítulo do 1 ao 22 não é para você estudar Apocalipse vendo uma sequência cronológica, porque isso vai confundir você. E eu estou fazendo esse pano de fundo para que você entenda que o capítulo 12, que Deus me ajude a você entender isso.
Quando Cristo morreu na cruz do Calvário e disse, está consumado, Ele pagou a dívida, Ele pagou o preço que só Ele podia pagar, porque Ele era o único homem nascido de mulher, sem pecado, Ele podia dar a sua vida e podia reassumi-la. Quando Ele morre, Ele desce à mansão dos mortos. Eu não sei se é lá, não é debaixo da terra, porque lá é magma e é outras camadas. Mas é uma figura de linguagem. Ele desce à mansão dos mortos. Inclusive o credo apostólico de Niceia, que o catolicismo usa. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Até o credo de Niceia diz, Ele desceu à mansão dos mortos. Quando Ele desceu à mansão dos mortos, Apocalipse 1 diz que Ele se apresentou ao texto de Hebreus, o texto de Apocalipse. Nós pegamos todos os textos e vamos entender que lá no Hades, Satanás ficou estupefato. Porque Hades é o lugar de tormento das pessoas que iam para lá. E só iam para o Hades quem enfrentou a morte física e agora vai enfrentar a morte eterna. Mas do outro lado da mansão dos mortos, Sheol, havia o seio de Abraão. O seio de Abraão é porque Abraão é o pai da fé. E foi ele que creu lá em Gênesis 12, que um dia o descendente viria. E todo mundo que morria no Velho Testamento, morria esperando que um dia o Messias viesse. E é por isso que Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive. E ainda que eu morra, eu o verei naquele dia. Quando Jesus morreu e desceu ao seio de Abraão, Ele disse a Satanás, igreja, dá-me a chave da morte, dá-me a chave do Hades, porque ninguém virá mais aqui, a não ser aqueles que não creem em mim. E Ele ressuscita. E Ele ressuscita em Hebreus capítulo 1. O autor de Hebreus disse que quando Ele subiu à direita de Deus Pai, Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz, Salmo 24, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. E pela primeira vez um homem está entrando no céu. Corpo de homem, e os anjos abrem as portas e digam, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre. Mas tem uma pergunta linda, quem é esse Rei da Glória? O salmista responde, o Senhor dos exércitos, é o Rei da Glória, porque é dos exércitos, porque Ele é o cabeça de uma nova criação, agora Ele é o último Adão, e Ele vai trazer com Ele um exército de homens e mulheres redimidos em Cristo. Ao longo de 2000 anos da história da igreja, o evangelho será pregado aos gentios, a todas as nações da terra, e uma multidão de gentios e judeus comporão a totalidade desse exército. Mas eu não terminei. Quando ele sobe à direita de Deus Pai, o autor de Hebreus disse, outra vez eu te serei por pai e outra vez tu me serás por filho. Porque ele perdeu a paternidade na cruz. Quem estava ali era o pecado, quem estava ali era Adão, quem estava ali era a minha natureza caída, corrompida. E ele grita, Elohi, Elohi, lama sabachthani, por que me desamparaste? Ele se tornou pecado para que eu me tornasse filho de Deus. Você pode estar perguntando aí, por que esse magrelo tanto grita? Porque uma das intenções do inferno é cegar na igreja. Segundo aos Coríntios 4:4, Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Eu não sei, mas quando nós morrermos e entrarmos na eternidade, você vai ter um clarão de uma revelação que você já deveria ter tido há muitos anos.
A revelação está disponível. Paulo diz que em Cristo repousa todos os tesouros de Deus. Charles Spurgeon escreveu um livro dizendo os tesouros de Davi, porque ele pegou Cristo no livro de Salmos. E ele leu Salmos, vendo a obra de Cristo redentora. São os tesouros. Tem pessoas que pensam que ser crente, estar na igreja, é aceitar a Jesus. Isso é pouca coisa. Você tem que mergulhar nos tesouros escondidos em Cristo. Nos mistérios. Eu não estava lá, mas a Bíblia me mostra, nesse capítulo 12, que quando o dragão olha para o varão que há de reger, o varão percebe, igreja, que o diabo percebe que o homem, o varão, subiu para as regiões celestiais. Quando ele está nas regiões celestiais, o Pai diz para ele na ressurreição: Tu és meu primogênito, eu hoje te gerei. Deus não gera Deus, Ele gera o último Adão. Esse último Adão hoje, sabe onde ele está? Assentado à direita de Deus Pai. Mas antes dele se assentar, ele desce, sopra sobre os apóstolos, e até hoje o Espírito de Cristo está soprando sobre todo aquele que crê. Essa é a promessa que Deus deu a Abraão: o seu Espírito seria derramado sobre toda a carne, e todo aquele que crê, que recebe o Espírito de Cristo, se torna filho de Deus. Esses filhos são formados, estão sendo gerados, escute-me, preste atenção, quem não estava na sexta e no sábado, entre a primeira e a segunda vinda. E nesse cenário da primeira e da segunda vinda, Satanás olha para o Filho de Deus que soprou o Espírito, voltou para a sala do trono, está à direita de Deus Pai, e agora ele constituiu a sua igreja, a sua noiva, a extensão do cabeça. Ele é o cabeça e a igreja é o corpo, e o corpo, igreja, não está na terra, ela está sentada com Cristo nas regiões celestiais. Acima de todo principado, acima de toda potestade, a igreja está assentada. Nós cantamos aqui: eu vejo um povo eleito assumindo o seu lugar. Assuma o seu lugar. Assuma a sua visão. Nós vamos morrer e nós vamos perceber que nada desta terra vamos levar, mas existe uma vocação que já é nossa, que já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Sabe o que é que Satanás está olhando? Apocalipse 12 diz: ele já se sentou no trono, ele vai governar as nações em breve. E Satanás se assusta, porque Miguel e os seus anjos aparecem. E como diz no Nordeste, faltou o pastor Felipe dizer ontem, ele falou depois que eu disse: vaza, vaza daqui, vaza daqui. E ele vaza, porque ele estava nas regiões celestiais, mas agora Cristo chegou, e o último Adão está lá em cima, com a igreja acima deles. E eles foram atirados para a terra. Eles quem? Os demônios. E sabe qual é a missão deles? Eu não vou descer aqui. Cegar os seus parentes. Sabe qual é a missão dele? Distrair. Tentar impedir que os seus familiares, que os seus amigos, que os homens nas escolas, nas universidades, não enxerguem o plano e o espaço entre a primeira vinda e a segunda vinda. E nesse interlúdio, nesse espaço, há uma noiva gloriosa que está pregando há 2000 anos a mensagem da cruz, para tirar os homens cegos em Adão e serem transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor. E essa batalha cruenta, ela está ainda no gerúndio acontecendo. Usa-se o gerúndio
em gramática para dizer que uma ação começou no passado e continua no presente. E a visão de Apocalipse 12, ela não vai acontecer. Ela já aconteceu e está acontecendo. E veja o versículo do capítulo 12, versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações. Veja o verbo no futuro, há de reger. E para onde foi o filho? Leiam. E o seu filho foi arrebatado para onde? Foi arrebatado para onde? Para o trono. Mas aonde a igreja está? Assentada com Cristo nas regiões celestiais. Verso 6. A mulher fugiu para o deserto. É esse período que o povo de Deus está entre a primeira e a segunda vinda. E nesse período, que é apenas um tempo simbólico, diz que Deus já havia preparado lugar para que esta mulher seja sustentada. Ninguém mata um profeta de Deus. Se matar é porque Deus permitiu. Até quando Estevão foi o primeiro mártir, no livro de Atos, capítulo 7, você e eu, se estivéssemos lá, questionaríamos: mas Deus, como é que tu deixas um homem novinho? Eu não sei quantos anos tinha Estevão. Ele acabou de dar uma aula de Velho Testamento no capítulo 7. Mal terminou a aula, apedrejaram e mataram. Mas eu quero lembrar uma coisa. O dono da seara sabe quando aposenta um homem jovem e coloca um Paulo da vida na ativa. E a morte de Estevão foi suficiente. Por 3 vezes Paulo diz em Atos, Lucas diz em Atos dos Apóstolos, que Paulo disse, que Deus falou para ele: dura coisa é lutares contra os aguilhões da tua consciência, se referindo à morte cruenta que Saulo consentiu de Estevão. Isso me mostra a soberania de Deus. Tem muita gente questionando a Deus e perguntando a Deus. Eu quero lembrar uma coisa: a fila anda. Você precisa entender que nesses 2000 anos, a obra de Deus está sendo feita, está sendo realizada, o evangelho está sendo pregado, vidas estão sendo alcançadas. Mas o que mais me interessa aqui é o capítulo 12, verso 7, que o pastor Carlos leu para nós. Peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e seus anjos, e todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo. E aqui você tem todos os predicativos, alegóricos e até mesmo interpretativos de quem é Satanás. Não é nome próprio, é adversário, diabo, inimigo, o sedutor. Ele seduz, ele engana, ele é o pai da fake news. Ele sabe mesclar, ele sabe trabalhar, distorcer a verdade. Ele seduz não é apenas para a área sexual, ele seduz também na mente, no engano, no fetiche. Ele mostra para a igreja contemporânea que agora a igreja moda é boate, é preto, tudo preto. Preto é a casa do Batman. Tudo é preto, tudo é dark, tudo é dark. Eu não tenho nada contra, porque não é o ambiente que vai me interessar, mas não é tão agradável entrar num ambiente onde tudo é preto. E aqui, por favor, mimimi, não tem nada de racismo. Preto é uma cor bonita, não tem nada contra. As mulheres gostam e os homens também, porque emagrece você. Esconde as gorduras, e os tijolos, e os pneus. Alguém está falando obrigado. Mas onde já se viu, ou seja, a ênfase do culto não é se é black, se tem holofote, se tem fumaça, se tem show. Não adianta ter tudo isso se não tem a essência do evangelho de Cristo na cruz com revelação. Tem mercado, tem manipulação, tem oferenda, tem sal grosso, tem de tudo na igreja evangélica de hoje. E está faltando a palavra viva, pura e o evangelho vivo e revelado.
E nós olhamos para esses textos, parece que esses textos são secos, são duros, são difíceis, quando na verdade João escreveu Apocalipse dizendo logo no versículo 3, bem-aventurados os que leem este livro, bem-aventurados os que guardam as palavras deste livro, bem-aventurados os que obedecem a palavra deste livro. Ele está dizendo que é feliz quem lê e estuda esse livro. Tem gente que tem medo de Apocalipse. Já vi um pastor dizer que ele não prega, ele tem medo, então se converta. Onde é que um pastor tem medo de Apocalipse? O versículo número 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, ele foi atirado para a terra, com ele os seus anjos. E aqui, igreja, o verso 10, quando Jesus veio na primeira vinda, igreja. E a obra foi paga na cruz, igreja. E a sua noiva está pregando o evangelho, igreja. Satanás sabe desse versículo 10. Agora, aleluia, agora, verso 10, agora veio a salvação. Veja que a voz saiu do céu, é porque Cristo está à direita de Deus Pai, acabou de assumir a sua posição de primogênito, e Ele está dizendo, agora, entre a minha primeira vinda e a minha segunda vinda, veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Ele está falando que agora chegou a salvação. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 7, Paulo diz, a salvação é hoje, o dia da salvação é hoje. Essa é a mensagem da igreja gloriosa, nesse intervalo entre a primeira e a segunda vinda. Nós estamos aqui para aprendermos da palavra e sairmos por essas ruas de escola, universidade, shopping, aonde nós formos, nós vamos pregar a palavra de Deus e dizer às pessoas, a salvação é Cristo. A salvação chegou. Se confessares com o teu coração e creres no teu coração, se confessares com a tua boca que Jesus ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo, porque a palavra de Deus está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Romanos 10. Agora no versículo número 11, eles, pois, o venceram. E ao longo desses 2000 anos, a igreja tem entrado numa batalha cruenta. Nós lemos em Judas que o objetivo da carta de Judas é encorajar a igreja a batalhar diligentemente pela fé. Sabe o que é que o diabo quer? Que eu e você retrocedamos. Ele quer que nós retrocedamos. Sabe o que aquela vozinha que está dizendo para muitos jovens lá fora e até adultos, dos desigrejados, Cristo sim, igreja não. Isso não existe na Bíblia. Se alguém ama o Lucas, mas diz que não gosta da Dani, então não gosta do Lucas, porque o Lucas e a Dani são um só. Não gosta da igreja, então você não tem Cristo, porque se você ama Cristo, você vai amar a igreja. Ah, eu tenho decepção com o pastor. Eu também tive um sacerdote que celebrava bêbado e nunca deixei de ir à missa. Fiquei anos na paróquia. Não estou ali por homens, estou por Cristo. Até o dia que Deus tirou o véu e eu saí, e foi difícil sair pela minha prisão, pela falta de revelação, mas ali eu entendi claramente que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E até Paulo falou em Coríntios que ele teve que aprender a conviver com gente falsa na igreja que não é convertida. E Paulo diz, eu tive que aprender a conviver com falsos irmãos. Não é desculpa para você sair da igreja. Não é desculpa para dizer que não quer igreja. Isso é engano. E isso é um sinal, escute, fala para essas pessoas. Apostasia. Frieza. Nós precisamos estar congregados, precisamos congregar, reunir, ouvir a palavra e com certeza Deus tem pastores sérios neste Brasil, em várias cidades desta nação. Não generalize algo de uma igreja pontual que você viu, que todas são assim. Tem erro no púlpito, na liderança, mas tem erros também no rebanho. Tem rebanho que não quer o alimento verdadeiro, quer falsos pastores que trazem falsas promessas para eles.
Só existe liderança corrupta porque tem pessoas que ainda estão no vida leiga. Sabe o que é leigo? É o que existia lá na igreja romana. Aqui é o clero e aqui são os leigos que não sabem de nada. Mas como nós ouvimos ontem, crente bereano, o que é que faz o quê? Esqueci até o provérbio. Não bobeia, não bobeia. Ele observa. Porque nós examinamos a Bíblia, nós estudamos a Bíblia, nós conferimos a Bíblia, nós examinamos as Escrituras. Tenho nenhuma vergonha de dizer, eu estava de férias, era jovem, vinha de Maceió para Campinas, pastor Avânia morava na rua Lusitana, ali perto da Quidaban, e dali eu ia visitar uma igreja. Quando eu vinha de Maceió com 22, 23 anos, aí eu visitei uma igreja e no mesmo dia eu saí da igreja. Só visitei porque o pastor disse assim, aqui nós não precisamos de Bíblia, aqui é só poder. Lembrei do Raul Gil, pega a sua Bíblia e saia de mansinho. Já saí do culto, nem esperei a bênção, já saí. Não tem que permanecer. Não tem que permanecer, porque não tem Bíblia. Não tem Bíblia. Se não tem Bíblia, o engano já chegou. O auditório ficou, ninguém estranhou ter saído, porque acho que todo mundo queria o poder. Estava lá a gente vomitando, derrubando agulha, bacumba, o que for lá. Isso para mim é libertação, mas aonde está a palavra? 1 Samuel, capítulo 3, diz que as visões não eram frequentes e a palavra de Deus era rara nos dias de Samuel. Amós disse, vem dias, diz o Senhor, em que os homens terão fome de ouvir a palavra do Senhor. E pelo que eu estou vendo, parece que está tendo fome lá fora das pessoas, mas dentro das igrejas está tendo um fastio. As pessoas não querem comer. Elas estão buscando outras coisas. E elas não estão enxergando que o lugar dela é nas regiões celestiais com Cristo. E aqui na terra, pregar o evangelho a todas as nações e aguardar a vinda gloriosa. Para entregar ao Pai com o Filho milhares de vidas que vamos ganhar nesses 2000 anos. Fiquem tranquilos que o IBGE do céu já fez o cálculo. É incontável. Uma multidão. E coloque na multidão todas as crianças que foram abortadas. Fetos vão se juntar, porque são vidas. E tem muita coisa acontecendo nesses 2000 anos. E o capítulo 12 agora vai nos dizer que eles venceram pelo sangue do Cordeiro por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida e agora por isso festejai os céus e vós os que neles habitais. Ai da terra, ai do mar, agora leio em voz alta, pois o diabo desceu até vós, a terra, cheio de grande cólera, por quê? Sabendo, ele está sabendo que só faltam poucos dias. Porque a primeira vinda instaurou uma obra que já foi consumada no Calvário e nas regiões celestes. Veja que ele perdeu o lugar, ele vazou. E ele foi atirado para a terra. E agora ele está nas regiões celestiais, porque vocês devem lembrar que Paulo disse, conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Se tem terceiro, é porque tem primeiro e segundo. Terceiro é o céu onde Deus habita. Segundo é o lugar onde Satanás tenta estar. E ele está se concentrando ali nas regiões celestes. Efésios 6, porque ele caiu do terceiro para o segundo. E o primeiro são os céus que nós contemplamos com todas as camadas que aprendemos em geografia. Espero que você não tenha esquecido o nome de cada uma delas. É tudo que a gente consegue ver. E aquelas 3 regiões celestiais estão em consonância com a oração de Salomão, quando ele disse, os céus e até os céus dos céus contemplam ao Senhor. Está vendo como a Bíblia é linda? Céus e até os céus dos céus contemplam ao Senhor. É muito mistério. Está tudo revelado. Não precisa de Kodak e Fujicolo. Agora, o grande problema nosso é que a serpente está mandando iscas de distrações, fetiche, pecado,
como mandou para Sansão, para perder o foco. A missão de Sansão era destruir os filisteus. E ele foi brincando com as coisas de Deus. Por misericórdia e longanimidade, no último dia, cego, os olhos vazados, andando em círculo, passou a mão no cabelo, porque tinha sido cortado, e a Bíblia diz, ele não sabia que o seu cabelo havia crescido. E ele não sabia que a misericórdia de Deus chegou sobre ele. Ele ora. Ele chora. Ele se agarra à coluna. E no último dia de vida, Sansão cumpre o propósito para o qual Deus o chamou. Que tristeza é ver tantas pessoas nas igrejas distraídas, sem foco, mirando na grama do vizinho e se esquecendo dos seus talentos. Quando você negligencia e omite a sua função, o corpo sofre. Quando numa empresa a área de logística e marketing falha, derruba por terra todos os processos gerenciais para alcançar o consumidor. Quando alguém na igreja, por mimimi, mágoas, ressentimentos, feridas, discursos e vieses diferentes, vaidades, pecado, comodidade, distração, minha vida, minha agenda, meus compromissos, e nós vamos nos afastando e deixando, o corpo está sofrendo e a noiva não assume o seu lugar e posição. Nós cantamos hoje à noite, hoje de manhã. Eu vejo um povo assumindo o seu lugar. Deus está chamando hoje de manhã, você que está em casa, você que está aqui, assuma o seu lugar. Sabe o que o autor de Hebreus diz? Corra com perseverança a carreira que está proposta. Desvencilhe-se de todo o pecado e de todo o peso que tenazmente te assediam. E corra com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E a visão do autor de Hebreus, no capítulo 12, quando ele fala isso, é porque no 11, ele enxergou os heróis do Velho Testamento na galeria. Todos já morreram. E sabe quem está no centro da arena? A igreja militante. E Abraão na galeria, Jacó na galeria, Esther na galeria, Ana na galeria, Samuel na galeria, Sansão na galeria, estão dizendo, corre igreja, corre igreja, corre igreja, corre geração, corre geração. Ele está voltando, corre geração, porque nós não vimos o que vocês viram, ele já veio. Ele já veio na primeira vinda. E ele está por voltar na sua segunda vinda. E o texto diz agora que o diabo olha para o tempo, ira, e nós estamos percebendo a iniquidade aumentando, o homem cada vez mais ficando independente de Deus, humanismo, como dizia o traje a rigor, eu me amo, eu não posso mais viver sem mim. Eu sou o cara sou eu, diz Roberto Carlos. Eu sou He-Man, eu tenho a força pelos poderes de Grayskull, da caverna. E essas narrativas estão povoando as nossas crianças, jovens e adolescentes, uma geração rebelde, quanto mais, dura, fria, seca, insensível. E basta falarmos da palavra evangelho, já compramos uma briga dentro da nossa casa. Até mesmo abrindo a Bíblia para estudos bíblicos que eu já fiz com algumas pessoas, eu mostro para elas, na Bíblia delas, e elas dizem assim, mas eu fico com a tradição. Segundo aos Coríntios 4, continua dizendo, o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos. A igreja gloriosa está aqui hoje de manhã e presente em toda a terra. Ela vai vencer, a igreja é militante, e já tem a garantia da vitória em Cristo.
Mas o versículo 13 diz que quando o dragão se viu atirado, ele vai perseguir a mulher. E essa mulher é o povo de Deus, e esse povo de Deus é a igreja, formada de judeus e gentios. E o verso 14 diz que essa mulher terá 2 asas, e essas 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto. Uma das cenas mais lindas que eu acho no filme Senhor dos Anéis e do Hobbit, principalmente do Hobbit, que Tolkien escreveu, é quando na hora do desespero, e quase que eles sucumbiram, em alguns momentos da trilogia do filme Hobbit, as águias aparecem. Elas são imensas. E elas capturam os homens frágeis e levam esses homens para lugares de provisão e de segurança. Mas essas 2 asas da águia falam para nós de 2 recursos imprescindíveis que nós precisamos para ganharmos a batalha. A primeira asa é a palavra de Deus, é a lei. Malaquias, antes de terminar o seu livro, o último livro do Velho Testamento, está dizendo: antes que venha o Messias, Elias virá primeiro. E ele fala de Elias e ainda diz: vocês têm a lei e Elias. E está lá, lei com L maiúsculo. Ele quer dizer a palavra, e o que é que havia em Elias, que está em nós? O Espírito. Porque os profetas profetizavam o nome de si mesmos. Eles diziam: assim diz o Espírito do Senhor que veio sobre mim. Espírito. E nós vamos precisar do Espírito. E a Bíblia diz que esse Espírito já nos foi dado. Ele é o nosso ajudador e ele está com você. Você não está sozinho, não se veja sozinho. Há uma pessoa que mora em você, você está ligado a ele, é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Alguém já disse aí, um grupo religioso que é heresia, que o Espírito Santo é energia. Energia não fala, mas o Espírito é dito acerca dele, que quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai guiar e ele vai ensinar a toda a verdade. O Espírito está em você. E a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E essas 2 asas estão hoje fortalecendo a igreja. E ela é sustentada. E aí vem um tempo, não se preocupe com 3 anos e meio aí. Aí é somente uma alegoria. Tempos, metade de tempo, fora da vista da serpente. Porque nem a serpente sabe que tempo é esse. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. É a grande perseguição da história da igreja, dos grandes imperadores, dos imperadores romanos que mataram e dizimaram milhões de cristãos, e até hoje. Versículo 17, irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar contra os restantes da sua descendência, que somos nós, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Esse capítulo já aconteceu e ele está acontecendo na nossa vida até hoje. Estamos no intervalo da primeira e da segunda vinda. Voltemos para Judas. Agora Judas vai nos dizer o que vamos fazer nessa batalha. Volta para o capítulo de Judas, o livro de Judas, versículo 3. Ele diz carinhosamente: amados, eu exorto vocês a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. E eu resgatei aqui 4 verdades que nós precisamos. A primeira, resgatar nessa batalha pela fé. Relembre a palavra de Deus. Capítulo de Judas, verso de número 17 ao 19. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos. Essa foi a vantagem do seminário, do congresso. Nós trouxemos à lembrança várias passagens. E eu quero hoje estar presente no culto, à noite, para ouvir Isaías. Isaías escreveu 66 capítulos. E eu não conheço um profeta tão grande como Isaías, não que ele seja o maior, mas ele mostrou nuances da primeira e da segunda vinda. É impressionante como os judeus se perderam na caducidade da letra em Isaías 53.
Quando eu falo com um judeu, eu digo assim, você já leu Isaías 35? Inverta os números. O 53 é a ovelha. O 35 é o reinado do leão. Sabe aquela ideia que crente também só gosta do Salmo 23 e do Salmo 91? De Deuteronômio 28, do 1 ao 13? Mas Deus também falou as maldições. A gente só gosta de selecionar. Self-service da Bíblia. Eles se perderam. Eles ficaram, e eu perguntei a uma judia aqui em Campinas uma vez, o que é para você Isaías 53, na festa da Páscoa, eu perguntei para ela. Ela disse assim, é um cordeirinho. Sim, é um cordeirinho. Mas cordeiro fala, carneiro fala? Só fala bé. É isso. Não, mas por que a Bíblia diz que ele não abriria a sua boca? Por que a Bíblia diz em Isaías 53 que o carneiro, o cordeiro, não levaria em conta o penoso trabalho da sua alma, mas ficaria satisfeito pelos frutos que haveria de colher? Eles têm a Bíblia, eles leem Isaías 53, mas segundo aos Coríntios, capítulo 4, Paulo diz, o véu ainda está em seus olhos. É só em Cristo que o véu é removido. Hoje de manhã, se você quiser batalhar essa batalha de Deus, relembre a palavra de Deus. Traga à memória as passagens do Velho Testamento, da Nova Aliança. Pregue o Evangelho para você mesmo. Veja o verso 17. E ele diz no 18 e 19, o que é que esses homens falaram? No último tempo haverá escarnecedores. O que é que ele está fazendo? Ele está lembrando das profecias do Velho Testamento. Como é que nós vamos vencer uma batalha se nós estamos desleixados com a Bíblia e não a lemos? Ainda estamos no mês de maio, queridos. Daqui a 2 dias é junho. Como é que está seu programa de leitura da Bíblia? A minha vida é corrida, mas eu escuto a Bíblia no carro. Quando eu não leio, eu escuto no carro 10 capítulos. Aguinaldo não está aqui hoje, mas eu orientei ele, incentivei ele. Põe a Bíblia no seu celular, deve estar nos ouvindo agora. Ele ficou apaixonado quando apliquei lá o aplicativo para ele, que tem para ouvir o carro, a Bíblia no carro. E ele vem de Souzas para cá todo dia. Ele disse, pastor, eu escuto 10 capítulos, na ida e na volta no engarrafamento. Olha que benção. A fé vem pelo ouvir. Sabe o que acontece comigo? Estou dirigindo o carro, às vezes falo sozinho, não estou nem aí, porque tem gente que canta o canto do Corinthians, do Palmeiras no carro, dançando, por que eu não vou me alegrar além da Bíblia? Aí estou lá escutando a Bíblia no carro, de repente eu digo, meu Deus, que passagem tremenda é essa, esse versículo, eu nunca tinha prestado atenção. Quando eu chegar em casa eu quero devorar esse versículo. Um texto que me chamou a atenção no áudio, enquanto eu estou no engarrafamento, no trânsito, com os pangarés, do lado esquerdo ao invés de ficar do direito. Na Norte e Sul. E ao invés de dizer bobagem, que eu nunca chamei palavrão, eu vou cortando e vou ouvindo. Né? Aprendi em outros lugares do mundo que tem lugar, não adianta dar sinal, porque a gente dá sinal, o povo não obedece, não adianta buzinar, também não buzina, eu não gosto de buzina, que dá a pessoa ficar mais nervosa. Então aprendi em outros lugares que as pessoas fazem assim. Então eu costuro. Então se alguém me vê costurando, não é pecado não, tá bom? Pode ser pecado, desde que não seja 80, 90, 70 e 100. Né? Em plena Norte e Sul. Quanto é Norte e Sul? 60, né? 60. Então dá para cortar. Porque eu também não vou brigar lá com dando sinal. Dá sinal, dá sinal. Não dá. Só tem um lugar que obedece sinal. É São Paulo, capital. Aqui ninguém obedece. Nem dá sinal. Nem dá sinal. Fecha parênteses. Tá bom? Então, é um lugar para você ouvir a palavra. Relembre. Segundo ponto para essa batalha. Edifique a sua fé. Veja o verso 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo não é orar em línguas. É orando na dependência do Espírito. Tem gente que usa esse versículo para dizer que é só para orar em línguas. Não. É orar. Tem horas que a gente nem ora. Não sabe nem orar. Mas a gente ora pelo Espírito. É um gemido. É um choro. É um grito. É uma súplica. Tem coisas que nem eu tenho mais o que orar. Eu só tenho que dizer, Senhor, está nas tuas mãos. O salmista orava até quando, Senhor? Ele começou perguntando, terminou louvando.
Ontem nós vimos no Salmo 13, ele começou a questionar, eu estou sozinho, todos me abandonaram, e eu falei para os homens, da desolação ao deleite. Ele orou numa depressão, sem Rivotril, e terminou feliz da vida no Salmo 13. Então, ore, edifique a sua fé, participe dos cultos de oração, venha orar. Não é só a Bíblia que nós precisamos orar, nós precisamos estar integrados em oração, queridos. Terceiro ponto, terceira verdade que Judas traz para essa batalha. Comprometa-se com a evangelização. Acho lindo isso. Não adianta só pregar a Bíblia, não adianta só orar. Nesse intervalo da primeira e a segunda vinda, a nossa missão é pregar o Evangelho e ter compaixão das pessoas. Me incomoda quando eu vejo nas pessoas das igrejas, falta de compaixão. Já levantei ofertas para algumas pessoas que alguém disse assim, para fulano não vou ajudar. Qual é o motivo? Você não vai ajudar, você não quer ajudar. Não precisa ajudar, mas por que você está falando isso dele ou dela? Ah, mas é o pecado. Ok, e o seu? Você vai agora impedir aquela pessoa, vai deixar de investir naquela pessoa. Deus não tratou assim conosco. A Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. É triste. E dá vontade de dizer, Deus não precisa da sua oferta. Falta compaixão. Dá uma olhada quanto foi a entrada do show de um homem famoso, que hoje é evangélico, Justin Bieber, o ingresso. Deixa você ter filho adolescente, você vai saber o que é isso. Será que é necessário dar para um show, um ingresso, R$700, R$1.200? Não estou dizendo que é inválido. Tem um custo. Por que para as coisas do mundo eles fazem tão bem feito e se jogam com valores estratosféricos e para as coisas de Deus são migalhas? Por que um show de um cantor famoso, em 2 dias, todos os ingressos já foram vendidos? E é difícil encher as igrejas pregando a palavra. Por que o mundo faz tão bem as coisas para os shows e os eventos e a igreja não faz? Porque falta aquele mandamento, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Estava em Maceió uma vez. Era carnaval, na época do chiclete com banana, que era muito famoso. Tivemos uma discussão na universidade. Eu era jovem, recém-convertido, apaixonado para ganhar almas. E perdi uma amizade com uma menina, uma jovem, que é dentista. Porque ela me atingiu, eu também ofendi ela. Mas ela disse, eu pago, como é que chama? Abadá. Eu falei, fulano, esse abadá custa R$2.500. Você não precisa disso. Mas para as coisas de Deus, ela banalizava. Eu falei, você não sabe quanto custa financiar um programa de televisão. Pergunta para o R.R. Soares, quanto ele paga por mês do programa, mês a mês. Sabe quem assistiu o R.R. Soares e assiste várias vezes? Jô Soares. 2 da manhã. Ele disse, tem muita gente dormindo, mas tem gente não crente assistindo. Como é que ele paga a Bandeirantes? E ele paga em dia. Alguém sabe abrir a boca para falar mal dele e dizer, ele não é teólogo. E daí? Mas é evangelista. Está fazendo a obra e ganhando almas. Ele não é um teólogo. Você também não é perfeito em tudo que você faz, nem eu sou. Mas ele está fazendo a obra. E naquele dia haverá galardão. Tudo tem um custo, queridos. Às vezes eu vejo pratos caríssimos em restaurantes. Eu falo para minha esposa, vamos sair daqui. Isso não existe. Tem ouro nesse prato? Não é justo. É lógico que a gente quer comer uma comida boa de vez em quando, mas é de vez em quando, mas não precisa preços estratosféricos.
alguém está nos observando e a nossa própria consciência, e Deus poderá nos dizer, você deu R$ 700 num prato. Nunca dei, viu, irmãos, pelo amor de Deus. Mas não dá em missões. E assim são os dois pesos, duas medidas para as coisas de Deus, nós deixamos de forma relaxada. E Judas está dizendo, nessa batalha da fé, comprometa-se com o Evangelho. Veja o que diz o versículo número 22. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos, quer dizer, tenham compaixão, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Sabe o que Judas está dizendo? Tenha compaixão das pessoas. Queridos, nós somos tão bons em julgar as pessoas. Eliseu orou por um homem que era general. Ele era de outro país. Diante daquele general, ele perguntou para Eliseu, por que tu choras? Porque Deus me mostra que você vai assumir o poder e vai fazer estragos no país. Tem horas que não dá para falar. Tem horas que Jesus olhou para a multidão. E a palavra grega que ele usou, se compadeceu. A mesma palavra usada em Lázaro quando ele chorou. Não é chorou da alma. Foi choro dos gemidos do Espírito. Mal ele terminou de olhar para aquela multidão e se compadeceu. Leia o versículo seguinte. Inúmeras curas aconteceram no auditório. Nós não estamos vendo muita cura. Nós não estamos vendo muitos milagres. Mas virão esses milagres na medida que o nosso coração se compadecer das pessoas. É a mesma palavra para dores de parto. São choros inexprimíveis em grego, com palavras que não podem ser articuladas, verbalizadas intelectualmente e na oralidade do nosso músculo da língua. Nós não conseguimos verbalizar, mas o Espírito chora gemidos inexprimíveis. Por que choramos? Porque olhamos para a primeira e a segunda vinda. O tempo se abreviando. E uma multidão que não conhece a Cristo. Eu sou de muito falar. Mas eu já aprendi muito cedo que tem coisas que não adianta falar. Temos que chorar. Temos que depender do Espírito. Já tentamos todas as ferramentas. Talvez precisamos orar mais, chorar mais. Jesus disse às mulheres de Jerusalém, chorem por vocês, não tenham dó de mim, chorem por vocês. Talvez você precise chorar pelo seu casamento. Talvez você quer que o seu marido mude, sua esposa mude. Talvez é você que precisa mudar. Você precisa mudar. Chorar. Parar de acusar. Parar de apontar o dedo. Há situações que nós devemos entender que Deus vai nos dirigir, sim. Mas é preciso assumirmos essa posição da dependência do Espírito de choro e da compaixão.
Há uma vitória garantida. Para o mundo, quem chora é fraco. Para o reino de Deus, quem chora e se quebranta, Deus dá a vitória e exalta e honra o seu glorioso nome. Finalizo com uma última verdade nessa batalha da fé. Vamos lembrar as 4 verdades de Judas. Relembre a palavra de Deus. Edifique a sua vida cristã. Comprometa-se com a evangelização. Veja que ele está preocupado com aqueles que estão na dúvida, no verso 22. E o último, comprometa-se com Jesus Cristo. Verso 24 e 25, essa doxologia do final da carta de Judas é fantástica. E eu gostaria que você lesse em voz alta comigo. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, porque Ele vai governar sobre toda a terra, e soberania, antes de todas as eras, aleluia, ou seja, antes de existir tempo, matéria e espaço, Ele já existia. E agora, por todos os séculos, desses 2000 anos da primeira e da segunda vinda, Ele reina, Ele governa, Ele é soberano, Ele está sentado à direita de Deus Pai, nos céus, nas regiões celestiais, e a sua noiva está sentada com Ele, e ela está com os pés aqui na terra, pregando o evangelho entre a primeira e a segunda vinda, a fim de arrancar as escamas dos homens que ainda estão em Adão. Espero que você saia daqui com o coração mais aquecido. Comprometa-se, e eu também me incluo. Comprometa-se com Cristo, comprometa-se com a evangelização. Ah, pastor, eu não posso ir. Invista em missões. Edifique a sua vida. Relembre a palavra de Deus. E não se esqueça da promessa já garantida. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Que Deus nos dê um batismo de compaixão. Lembrei de John Knox, orando pela Escócia. Dá-me a Escócia, disse John Knox, senão eu morro. Que Deus nos dê visões de termos a compaixão por esse mundo perdido. Compaixão pelos nossos. Compaixão por aquele que é o mais próximo que está conosco. Nosso cônjuge. Nossos filhos. Às vezes nós queremos entregar tudo e dizer que é o fim. Mas a compaixão pode mudar a nossa visão. Até Marta e Maria questionaram, se o Senhor tivesse vindo aqui. Ele já sabia que Lázaro estava morto. Mas quando ele chorou, foi o choro do poder do Espírito. Nessa batalha pela fé, onde o dragão será derrotado, nessa primeira vinda e segunda vinda, nesse espaço que nós estamos hoje, uma das ferramentas é a compaixão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fiquemos de pé. Vamos orar e vamos cantar. Jesus riscou a cédula. Vamos orar e depois nós cantamos esta canção porque me faz lembrar que Ele já pagou o preço. Amém? Vamos cantar. A Fernanda sabe tocar essa música com o ministério. Curva a sua cabeça. Durante a mensagem, Deus falou com você, com certeza, de algumas coisas que você está pensando em desistir. E Deus está dizendo, tenha compaixão. Curva a sua cabeça, Pai. Nós queremos te pedir perdão hoje de manhã. Pela nossa omissão, pela nossa negligência, pela nossa falta de compaixão, de amor, pelo nosso relaxamento com as Escrituras, pela nossa visão tão míope, tão aquém, tão mergulhados em nosso mundinho para resolver os nossos problemas, construir os nossos planos. Esquecemos que temos um chamado para respondermos com dignidade.
O Senhor venha fortalecer cada pessoa aqui presente. Há pessoas aqui que estão machucadas, feridas. Mas nós não queremos atribuir a culpa a terceiros. Nós queremos olhar para nós mesmos. Os nossos erros. As nossas culpas. O nosso coração indiferente. O nosso relaxamento. A nossa cobrança sempre de outros, mas nunca cobrando de nós, da nossa posição. Por isso, nessa manhã, início de tarde, fortalece a tua igreja aqui presente. Faz ela acordar os seus olhos, abrir os seus olhos e assumir a sua posição em Cristo. Temos a certeza de que aquele que começou a boa obra vai completar e vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. No nome de Jesus. Amém e amém.